culto de Santa Ceia. Amém, Jesus. Mais um dia Aleluia, Jesus. no mês para que nós renovemos a nossa aliança com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. E eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de trazer a mensagem nos cultos de Santa Ceia, porque não serve só para mim a reflexão, não serve só para a igreja, mas para mim também. E eu gostaria que nós refletíssemos e meditássemos na palavra do Senhor, que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo de número 5, amém? Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. Gálatas 5,16, amém? Enquanto os irmãos acham aí, procuram o livro de Gálatas, eu gostaria de só te dar um pano de fundo, fazer um resumo aqui sobre a carta de Paulo aos Gálatas, amém? Amados, a carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta muito bem escrita, e como toda a intenção de Paulo ao escrever a sua carta, a maior parte delas é combater os falsos profetas, o falso evangelho. Então, Gálatas aqui, Paulo escreve aos Gálatas, né? Primeiro ele se dispõe a falar dos Gálatas sobre o verdadeiro evangelho, porque naquele momento a igreja da Galácia ela estava sendo bombardeada por falsos mestres, falsos apóstolos e falsos profetas. E o que esses falsos profetas estavam dizendo? Dizendo que além do evangelho de Jesus Cristo que estava sendo pregado, deveriam também ser obedecidas as leis mosaicas, ou algumas leis que Moisés instituiu para o povo de Israel. Então Paulo começa a sua carta dizendo que não há outro evangelho, e se alguém ou algum apóstolo ou qualquer outra pessoa vier pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, é que ele seja amaldiçoado. Logo após, Paulo faz uma defesa de si próprio, porque eles também diziam que Paulo não tinha legitimidade no seu apostolado. Eles diziam que Paulo não era apóstolo. E Paulo faz uma defesa de si próprio, trazendo aqui todas as informações sobre a sua conversão, sobre o seu apostolado, sobre a autoridade que ele havia recebido do próprio Cristo. Depois, Paulo diz que como ele foi aceito no meio dos demais apóstolos, depois de um bom tempo, ele foi recebido como apóstolo entre os gentios. Logo depois desse acontecimento vem aquela famosa história que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios. Os gentios ali eram as pessoas que não eram israelitas, né? Não eram do povo judeu, então eram tratados como gentios. E Paulo ali sentado comendo com aqueles homens. Quando chegam os judeus, o pessoal, né? Os outros membros da seita dos judeus, Paulo se retira do meio dos gentios e passa a se sentar no meio dos judeus para comer como se fosse um judeu. Então Paulo repreende a Pedro, não é verdade? Pedro sai do meio dos gentios e senta no meio dos israelitas, e Paulo repreende a Pedro, dizendo que isso não deveria ser feito. Que se ele estava sentado com os gentios, comendo com os gentios, ele deveria permanecer, porque ele estaria ali se tornando duas caras. Ele estaria sendo gentio para os gentios, judeu para os judeus. Ele tinha que ser uma pessoa só. E que não há diferença entre o judeu e o gentio. Não há diferença porque o Deus é o mesmo. Mas a raça, o povo, a etnia, não deveria ter diferença. Porque Deus é tanto Deus de gentios, como Deus também de judeus. Paulo continua também, na carta aos Gálatas, ele vem falar sobre a fé. Ele faz um paralelo entre a fé e a obediência.
a fé no Senhor Jesus e a obediência entre a lei de Moisés. Ele faz um paralelo, mostrando a importância que a lei tinha até um certo ponto, mas a partir daquele momento, o fim daquela lei era Cristo. Então a fé agora é que era um requisito para que você se tornasse um filho de Deus. Ele faz também um paralelo entre a lei e a promessa, usando Isaac e Ismael, usando Agar e Sara. E ele faz um paralelo dizendo que Sara era mãe de Isaac, que era filho prometido de Deus, e que Agar era egípcia, mãe de Ismael, que embora fosse o primogênito de Abraão, ele não tinha a ascendência de ser o filho prometido, ele não era da linhagem judaica. Então ele faz um paralelo aqui entre a lei e a promessa. Paulo traz também a questão dos filhos de Deus, tratando do Isaac como filho da promessa, sendo filho de Deus, e faz também um paralelo de Isaac e Ismael. Paulo também na carta aos Gálatas ele fala da preocupação que ele tinha com os Gálatas. E que preocupação que era essa? Era que, embora os Gálatas tinham acabado de receber o verdadeiro e genuíno Evangelho, eles estavam se deixando levar pelos judaizantes. Eles estavam cometendo a falha de adotar práticas judaicas, como a circuncisão, em detrimento da regeneração, do batismo, da nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo fica preocupado com aquela mudança repentina, porque ele diz que vocês estavam indo bem e agora vocês estão mudando o caminho. Vocês estão indo para um evangelho que na verdade não é evangelho. Então Paulo se preocupa com essa atitude, com esse comportamento dos Gálatas. E aí ele chama a atenção, trazendo mais uma vez o paralelo entre Sara e Agar. Logo após, Paulo vai falar sobre a liberdade em Cristo Jesus, no capítulo 5. No capítulo 5 ele vai falar que nós somos livres para adorar, nós somos livres em Cristo Jesus, mas essa liberdade que nós temos não nos dá o direito de viver no pecado. Nós somos livres para viver uma vida debaixo da autoridade e do senhorio de Jesus Cristo. Não somos livres para viver de forma da cabeça do nosso pensamento. A gente é livre para viver uma vida em obediência a Cristo. Nós não somos livres para viver uma vida de acordo com a minha mente, porque a minha mente está cativa a Cristo. E a partir do capítulo 5 e do versículo de número 16, ele vai nos dizer como é que deve ser essa vida. E a nossa vida tem que ser guiada e pautada pelo Espírito Santo. Amém? E é agora que nós vamos começar a mensagem. Que nesse momento aqui eu fiz apenas uma introdução, um pano de fundo, para que você entendesse o porquê que a carta aos Gálatas foi escrita. Amém? Amém, Jesus. Então vamos lá. Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 23, 16, quer dizer? Gálatas 5, 16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso aqui é uma afirmação que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para a igreja de Gálatas assim: olha, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. O que é isso? Quando nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente não consegue satisfazer o desejo da nossa carne. Quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando o Espírito Santo guia a minha vida, me direciona, eu não consigo viver segundo a carne. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. E ele continua: pois a carne
desejo que é contrário ao Espírito. Nós cantamos a música aqui agora. E olha que eu não tinha combinado nada com o pessoal do louvor. Confirmação de Deus. Ordem no culto. Harmonia no culto. Então ele está dizendo, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Há uma luta na cabeça do crente. Há uma batalha sendo travada em nossa mente. E nós não podemos dar espaço para aquilo que tira o senhorio, a primazia de Cristo nas nossas vidas. Se eu começo a pensar em algo que não é de acordo com o que o Espírito Santo quer, se eu começo a praticar coisas que desagradam a Deus, que desagradam a Jesus e que desagradam ao Espírito Santo, eu estou alimentando a minha carne mais do que o meu espírito. E se eu alimento a minha carne mais do que o meu espírito, eu estou dando vazão para o inimigo entrar na minha vida e destruir tudo aquilo que o Senhor me deu como promessa. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você recebe uma promessa. Você recebe a promessa de que o Senhor Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, vai guiar os seus passos para que você chegue à estatura de varão perfeito e alcance a vida eterna. Mas quando eu começo a ir ao contrário, na contramão, fazer tudo aquilo que está ofendendo ou indo na contramão do que o Espírito Santo deseja, eu estou me afastando de Deus, eu estou me afastando de Jesus, eu estou me afastando do Espírito Santo e me aproximando cada dia mais para o inferno. Algum tempo atrás eu preguei que quando nós pecamos, indiretamente estamos dizendo para Jesus que o sacrifício dele não valeu nada na cruz. Toda vez que você peca, você está dizendo para Jesus, o seu sacrifício para mim não serviu de nada. É isso que você diz quando você peca, porque você declara que é filho de Deus, você vem à igreja, canta, louva, ora, lê a Bíblia, mas se você continua na prática do pecado, você está dizendo para Jesus, o seu sacrifício não serviu de nada para mim. Então Paulo, nessa preocupação com Gálatas, ele ensina como deve viver pelo Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo, versículo 18: mas vocês são guiados pelo Espírito e não estão debaixo da lei. Porque lembra que eles estavam querendo colocar a lei de Moisés, misturando a lei de Moisés junto com o Evangelho de Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês não estão mais debaixo daquela lei que o oprimia. Vocês agora estão debaixo da graça do Espírito Santo de Deus. A fé que vocês têm em Cristo Jesus ressurreto, essa fé é suficiente para que vocês vivam de acordo com aquilo que o Espírito Santo deseja. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Não é outro evangelho a não ser este. Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus e terá vida eterna. Crer no Senhor Jesus e farão obras maiores do que ele já fez. Era essa a mensagem, o resumo da palavra que Paulo estava pregando aos Gálatas. Mas alguns homens se misturaram no meio daquele povo e começaram a perverter o evangelho, modificar o evangelho. E nós vemos isso hoje. Nas nossas vidas hoje você tem visto pessoas entrando dentro das igrejas e modificando o evangelho, modificando os ensinamentos da palavra de Deus, deturpando, querendo mudar a palavra de Deus, moldar a palavra de Deus à sua própria vontade, ao seu bel prazer. E não é isso. Porque quando estamos agindo dessa forma, nós estamos dando vazão para a carne, para o pecado. E o salário do pecado é a morte.
E Paulo continua dizendo, versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aí ele vai dizer uma lista do que é a obra da carne. E eu quero dizer, se você está incluído, ou eu estiver incluído em alguma dessas coisas aqui, conserte. Eu devo me consertar rápido. Eu devo me consertar, a igreja deve se consertar. Porque lembra que eu disse? Quando você está em pecado, quando você continua na prática do pecado, você está escarnecendo do sacrifício de Jesus na cruz. Então muda enquanto é tempo. Ele diz, ora, versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas. Aí vai ser a lista. Quais são elas então, pastor? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Isso aqui são as obras da carne, é o que nosso corpo deseja fazer. A nossa natureza humana, quer isso aqui. Mas ele faz uma advertência, logo a seguir ele diz, olha, eu os advirto, ou quer dizer, eu estou chamando a atenção de vocês, acordem, prestem atenção. Isso que quer dizer a palavra advertir. Como antes já os adverti. Então ele já tinha dado esse conselho para o povo de Gálatas. Ele já tinha falado sobre esse assunto. E ele torna a trazer esse assunto novamente para que eles relembrem. E nós devemos sempre estar atentos à palavra de Deus e nunca esquecê-la. A palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração. Abrindo um parênteses aqui. Quem já viu um judeu orando no Muro das Lamentações? Quem já viu? Através de vídeo pela internet. Muitos já viram, né? Vocês já perceberam que eles têm uma caixinha amarrada aqui assim? Um pano preto amarrado aqui? E alguns têm na testa? Isso está de acordo com a palavra de Deus. Diz assim, que não aparte do vosso coração e nem da tua mente a palavra do Senhor. Então aqui é significando que a palavra de Deus está no seu coração, do lado esquerdo, e nem da sua mente ela será abandonada. Então eles guardam a palavra de Deus. E dentro daquela caixinha, chama-se, se não me engano, é filactério. São vários textos pequenos da Bíblia que está dentro daquela caixinha. Então eles amarram na testa e no braço. E eles vão para as suas orações. E isso quer dizer o quê? Que a palavra de Deus tem que estar no seu coração e também na sua mente. Ela não pode estar só no seu coração. Ela tem que estar também na sua mente. Ela também não pode estar só na sua mente, mas ela tem que também estar dentro do seu coração. Eu achei algo interessante no vídeo na internet esse dia. Você sabe qual é a distância do inferno? Da nossa distância de nós para o inferno, sabe qual é a distância? Sabe? 30 centímetros. Sabe por quê? Porque se a palavra de Deus não entra aqui, ela não vem para cá. Se ela entra aqui e não vem para cá, também não resolve. E a distância da sua cabeça até o seu coração é 30 centímetros. E se você não aceita a palavra de Deus aqui e nem aqui, vai te levar para o inferno. Devemos aprender isso. E é o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui na sua carta. E ele vem falando, eu os advirto, versículo 21, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, não vai para o céu. O destino é o inferno. Mas ele só fala isso? Não, ele fala agora o contrário. Se você permanecer na presença de Deus,
se você agir de acordo com o Espírito Santo, se você viver a vida guiada pelo Espírito Santo, ele vai dizer agora, mas o fruto do Espírito é. E ele vai dizer o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que ele está dizendo com isso? Que não tem lei nenhuma que diga que esses adjetivos e essas práticas sejam erradas. É isso que o Espírito Santo requer de nós. O Espírito Santo requer de nós que sejamos amáveis com nossos irmãos. E por falar em amor, por incrível que pareça, o Senhor usa qualquer pessoa para falar nossos corações. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, mostrei para ela um vídeo. Quem conhece aqui o Danilo Gentili? Quem conhece? O pessoal conhece o Danilo Gentili, né? E eu não sei, são informações, eu não me aprofundei muito, mas ele, acho que se não me engano, ele foi do meio evangélico, ele era cristão, né? Ele era evangélico, no caso. Só que ele falou uma coisa muito interessante que nós muitas das vezes não nos apercebemos. O que é o amor, amados? Quem me fala aí, o que é o amor? Amor é o quê? Pode falar. Hã? Amor é um dom. Alguém disse, algumas pessoas dizem que amor também é um sentimento, não é? Amor não é um sentimento? Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha. Só que ele diz uma coisa interessante. Danilo Gentili trouxe essa frase e eu fiquei pensando assim, rapaz, faz sentido. Amor, ele não é um sentimento. Amor é um mandamento. Amor é mandamento. Sabe por que é mandamento? Olha o que Jesus diz. Um mandamento vos dou. Qual que é esse mandamento? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É mandamento. Se você acha que o amor é sentimento, você está errado. Amor é mandamento. Jesus manda a gente amar. Amar quem nos persegue, amar quem nos ofende, amar quem nos quer mal. Amor é mandamento. Ele não diz um sentimento vos dou. Não, ele não diz um sentimento. Ele diz um mandamento. Ame aquele que vos persegue, assim como Cristo amou a igreja. Então temos que amar a Deus. Temos que amar não somente a Deus, mas amar o nosso semelhante. E não amar nosso semelhante, mas também aprendermos a amar a nós mesmos. Existem muitas pessoas que não se amam. Como é que é isso, pastor? Pessoa que não se ama? Sim, existem pessoas que não se amam. Ela ama mais o esposo, ela ama mais a esposa, ela ama mais os filhos, ela ama mais o trabalho, ela ama mais o dinheiro, ela ama mais o emprego do que ela mesma. Ela não se importa consigo mesma, ela se importa como ela vai agradar os outros. Quando você se importa mais em agradar os outros do que a si próprio, você não se ama. Você tem que agradar a você também. Eu posso agradar minha esposa? Posso. Posso agradar minha filha? Posso. Posso agradar meus irmãos? Posso. Mas quando é algo entre eu e qualquer ser humano, eu tenho que olhar para mim primeiro. Por quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, eu preciso me amar primeiro. Quando eu me amo primeiro, eu me cuido. Aí eu posso cuidar do meu irmão. Porque se eu não me amo, como é que eu vou ter esse sentimento com o meu irmão se eu não tenho comigo mesmo? Então eu tenho que primeiro me amar. Eu tenho que primeiro entender
que o amor, eu tenho que amar. Quem ama, cuida. Não tem essa frase? Quem ama, cuida? Então, quando eu me amo, eu me cuido primeiro. Então, para mim, eu me cuido. Assim que eu estou bem cuidado por mim mesmo, eu posso cuidar da minha esposa, eu posso cuidar da minha filha, eu posso cuidar da igreja, eu posso cuidar dos meus irmãos, dos meus colegas, de todo mundo. Mas eu primeiro eu tenho que me cuidar. Então, para me cuidar, eu tenho que me amar primeiro. E depois amar ao outro. Que é diferente de buscar o seu próprio interesse. Aí é diferente. Quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, se não me engano, o amor não busca seu próprio interesse, tá? É algo que vai no coletivo. Eu vou buscar algo que não vai ser benéfico só para mim, vai ser benéfico para todos que estão junto comigo. É nesse sentido que Paulo fala. Amém, igreja? Amém. Estão prestando atenção? Amém. Estão entendendo a palavra? Que bom. Já estamos finalizando. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai te condenar porque você ama. Ninguém vai te condenar por você ser paciente, amável, ter paz, ser alegre. Ninguém vai te condenar por causa disso. E ele continua dizendo: os que pertencem a Cristo, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Aquela lista de desejos ruins, ela tem que ser crucificada dia após dia na nossa carne. E como é que eu crucifico a minha carne? Como é que eu não pratico essas coisas? É justamente isso. Eu abandonando essas práticas, eu estou crucificando a minha carne. Eu estou me afastando das práticas ruins, preservando a minha carne, preservando o meu espírito, se aproximando de Deus para a recompensa que Ele tem para mim. É assim que eu mortifico a minha carne. É assim que eu crucifico a minha carne, não dando para ela aquilo que vai fazer mal a ela. Versículo de número 25, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se eu digo que sou crente, sou cristão, que sirvo a Deus, eu tenho que viver desta forma. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, sirvo a Deus, mas na hora que eu saio dessa porta da igreja para fora, eu vou para o mundo de pecado. Se eu vivo pelo Espírito, eu tenho que andar conforme o Espírito quer que eu ande. Amém, Jesus. Glória a Deus. E como é que o Espírito quer que eu ande? Mortificando a minha carne, abandonando o pecado, abandonando as práticas pecaminosas que me afastam de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A gente também tem que viver uma outra informação que Paulo diz aqui: presunção. Eu sou melhor do que todos vocês. Ah, não. Eu só me misturo com certas pessoas da igreja, com outras não. Isso é presunção. Achar que é melhor do que alguém. Ele repreende as pessoas que agem desse jeito. E existem pessoas no nosso meio que às vezes, por um desvio de conduta, por um erro, por um tropeço, se julgam melhor do que outros. Ah, porque eu tenho dom de tal. Daí, toda a igreja, Deus distribuiu o dom da forma que Ele quer, para quem Ele quer, quando Ele quer. Se você pode ter um dom, o irmão tem um outro tipo de dom. Então, porque todos somos um corpo só. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou pastor porque eu sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores que eu, não, diferente, não tem nada a ver. Eu estou aqui numa posição de responsabilidade, mas diante de Deus sou tão ovelha quanto vocês. Estou no mesmo nível de vocês.
Só que foi me dando uma responsabilidade maior. Mas isso não me faz ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que quem lhe muito é dado, muito lhe será cobrado. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, o que tem de gente invejosa, a gente é acostumado a ver isso na rua, né? O cara olha para um carro, não, o carro do fulano de tal, não quero aquele carro ali para mim. Eu quero ter um carro daquele ali. Aquela casa ali, um dia aquela casa vai ser minha. E vai querendo tudo aquilo que o outro irmão tem, ou que a pessoa tem. Isso é normal no mundo lá para fora. Mas infelizmente, algumas vezes a gente encontra essas atitudes dentro da igreja. Infelizmente. Por quê? Porque estamos dando lugar e vazão para a carne, não para o espírito. Estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. E devemos tomar cuidado quando isso acontece. Aí ele entra no capítulo de número 6, que é o final da mensagem. Irmãos, olha o que ele diz. O título é Façamos o bem a todos. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eita, aí é difícil. Aqui, como diz o ditado, a porca tosse o rabo. Como é difícil para o ser humano, quando ele está numa posição superior de caráter em relação ao outro, como o ser humano se comporta. Quando eu sei que o meu irmão está pecando, ou ele está em pecado e alguém descobre o pecado do meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que nós encontramos? É restauração com mansidão? Não, nós pisamos na cabeça do irmão, ó. Até ele não aguentar mais. É pecador, é herege, não presta. Vivia na igreja, mas vivia no pecado também. Irmãozinho, irmãozinho, não presta atenção no que o irmão fala, não, que isso é pecador. Isso aí ficou fazendo coisa errada dentro da igreja, espizinhando a cabeça do irmão. O Paulo está dizendo o contrário. O apóstolo aqui está dizendo o contrário. Se ele for pego, surpreendido em pecado, com mansidão nós devemos exortá-lo, corrigi-lo, mas com mansidão e amor. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Se eu cair algum dia em pecado, e se a igreja me surpreender em algum pecado, cabe à igreja me repreender com mansidão e amor. O que é repreender com mansidão? Não é deixar eu viver no pecado, mas é ser firme, mas com misericórdia. Eu posso ser firme, mas eu posso também ter misericórdia. O que acontece é que as pessoas são firmes e são cruéis. A pessoa já pediu perdão, já pediu desculpa, mas isso não sai da língua do povo. Pediu perdão, mas eu não sei se está perdoado, eu não sei se realmente se arrependeu. Você é Deus, por acaso, para sondar o coração do ser humano? Nós somos Deus para sondar o coração do irmão que está pedindo socorro, está pedindo perdão, foi surpreendido num erro. Cristo fez isso com aquela mulher que foi pega em adultério. O que Jesus fez? Primeiro, ele quebrou todo o paradigma, porque ele disse para aquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra.
A Bíblia diz que do mais velho até o mais moço, ambos foram deixando e jogando as pedras no chão. E foram embora. E ele virou para a mulher e disse: aonde estão aqueles que te acusam, mulher? Ela disse: ninguém me acusa. O que Jesus diz? Tão pouco eu te acusarei. Só que ele foi firme: vai e não peques mais. Usou de misericórdia, de autoridade, e ele não foi frouxo. Vai e não peques mais. Acabou. O que nós fazemos? Eu te perdoo, irmão, mas agora eu vou ficar de olho em você. Qualquer pisadinha na bola que você tiver, você vai se ver comigo. E fica guardando aquilo ali. Fica com a luneta em cima do irmão. Aí eu te pergunto: e se você ou se eu agir dessa forma e eu for surpreendido no pecado, ou se você for surpreendido no pecado, você gostaria de ser tratado da mesma forma? Eu creio, eu tenho 99,99% de chance de dizer que você não vai aceitar. Mas quando é com outra pessoa, a gente quer fazer isso. A gente quer espizinhar, quer pisar até sair o último sumo de perdão. E há muitos dentro da igreja que agem dessa forma. Por isso que muita gente que chega na igreja quebrado, despedaçado, destruído, ela sai pior. Porque o lugar da igreja é lugar de ser tratado. A igreja é um hospital. A pessoa chega destruída, ela tem que sair daqui curada. Ela chega quebrada, ela tem que sair daqui inteira. Ela chega despedaçada, ela tem que sair daqui inteira. Mas muitas das vezes você chega na igreja, você é maltratado e mal recebido pelos próprios membros da igreja. As pessoas chegam aqui procurando carinho, procurando proteção, procurando ajuda. E muitas das vezes a igreja chega para essa pessoa, a primeira palavra que ela tem é de repreensão. A pessoa, quando ela chega na igreja, ela já conhece o seu pecado, ela já tem certeza do seu pecado, não precisa da igreja dizer para ela e jogar na cara dela o pecado que ela tem. Ela já sabe. O que Davi diz quando ele fala no Salmo 51? Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Quando a pessoa peca, ela sabe que o pecado está na cara dela, não precisa de ninguém falar o que ela está fazendo de errado. Cabe nós receber essa pessoa, cuidar, amparar, discipular e depois enviar. Foi o que Cristo Jesus fez. Chamou, doutrinou ou discipulou, enviou, curou e enviou. Curou eles dos seus pecados, da sua cegueira espiritual, e depois enviou. Quando voltaram como? Maravilhados. Alguns achando que era até o próprio Deus, né? Senhor, quer que eu faça descer fogo do céu e queime esse povo? Olha, não é assim não. Não é bem assim. De tão maravilhado que eles ficaram. E é desse jeito que a igreja tem que agir com aqueles que chegam na igreja. Quebrados, tristes, amargurados, perdidos. Nós temos que curá-los, tratá-los, ensiná-los, corrigi-los, para que nós possamos levar eles de volta, colocar eles de volta no lugar que eles merecem estar. Não torturá-los ainda mais. Esse não é o papel da igreja. O papel de acusação é do diabo. Nós não temos que acusar ninguém, nós temos que recebê-los e tratá-los. Foi o que Jesus fez conosco. Nós não tínhamos nenhum adjetivo ao nosso favor. Cristo nos recebeu mesmo assim, curou as nossas feridas, tratou a nossa carne, nos deu uma nova vida
e nos deu a liberdade. É isso que devemos fazer. É isso que é ser cristão. É isso que é ser imitador de Cristo. É agir dessa forma. E Paulo continua dizendo: cuidem-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Foi o que eu acabei de dizer. Temos que levar os fardos pesados dessas pessoas que chegam dentro da igreja. Porque o fardo para elas naquele momento é muito pesado e nós temos que ajudá-los a carregá-lo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então, eu não posso achar que eu sou superior a alguém porque ela chegou na igreja quebrada. Ela chegou numa igreja numa situação ruim. Mas eu tenho que ajudar essa pessoa. E é nisso que eu tenho que me gloriar. Porque eu estou fazendo aquilo que Cristo mandou eu fazer. E a glória não é minha, a glória é de Deus, a glória é de Jesus, que me ensinou a me comportar da forma que ele viveu. Ele me ensinou a imitá-lo. E a glória é dele, não é minha. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aleluia, Deus. O que quer dizer isso? Eu aprendi algo de Deus. Pastor, olha o que eu vi aqui na palavra de Deus, olha, eu vim compartilhar com o Senhor. Ô pastor Zaltaí, pastor Fred, pastor da Comandante, olha o que eu aprendi na palavra do Senhor, eu vim compartilhar com os irmãos. É isso. Deus falou no seu coração, compartilhe com o irmão aquilo que Deus falou no seu coração. Para que a igreja seja edificada, para que o corpo seja edificado. O que está sendo instruído pela palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não precisa dizer o que esse versículo significa. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. O que é semear para a carne? É viver naquelas práticas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e por aí vai. Se você está vivendo dessa forma, você está plantando para a carne, e a carne vai te dar em troco o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. O que significa isso? Tem que fazer o bem para as pessoas, mas em especial para aqueles que são da família da fé. O que é isso? Os meus irmãos da igreja. Os nossos irmãos que estão aqui. Eu posso ajudar quem precisa? Posso. Mas se tiver um irmão da igreja precisando, é o irmão da igreja que vai receber minha ajuda. É o que a palavra está dizendo. Principalmente os irmãos da fé. Se eu puder ajudar os dois, eu ajudo. Mas se eu tiver com uma coisa, qual dessa eu vou ter que ajudar? Aqueles que são da fé, que professam a mesma fé do que eu. E é isso que a palavra está dizendo, especialmente aos da família da fé. Que essa palavra de hoje possa entrar no seu coração, que você possa meditar durante essa semana. Quando você tiver um tempo na sua casa, para, leia Gálatas 5 e 6. Reflita no que está dizendo essa palavra. Amém? Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Estaremos servindo a ceia do Senhor também. Pai,
Agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Que Teu Espírito Santo possa nos guiar de acordo com a Sua vontade. Que nós possamos aprender, ó Deus, a alimentar mais o Espírito do que a nossa carne. Que nós possamos, ó Pai amado, dia após dia, crucificar a nossa carne, não nos rendendo às suas paixões, aos seus desejos, mas que nós venhamos render, ó Pai amado, ao Senhor, ao Teu Espírito Santo. Que nós possamos viver de acordo com o que o Espírito Santo quer que nós vivamos. E que nós aprendamos com Ele. Que nós possamos viver uma vida debaixo dos Seus mandamentos, guiados pelo Teu Espírito. E só há uma forma de termos comunhão com o Teu Espírito. É dando lugar em nossos corações para que Ele habite. É dando o espaço que Ele merece em nossos corações. Que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nossas vidas. Assim nós choramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E neste momento, Deus, estamos aqui com esses elementos, o suco de uva e o pão. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe, ó Pai amado, esse memorial que estaremos realizando agora, que é a ceia do Senhor. É uma ordenança, um mandamento do Senhor, assim como o batismo. Abençoa-nos, ó Pai amado, neste momento. Que o Senhor derrame sobre essa igreja o Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua unção, o Teu perdão. E que nós sejamos renovados através desse ato, ó Pai amado, de participar da ceia do Senhor. Que nós renovemos a nova aliança com o Senhor. Que nós renovemos a nossa aliança contigo, Jesus. E que nós venhamos receber do Senhor todo o Teu amor, todo o Teu carinho. E que nós renovemos a nossa confissão de fé, que o Senhor é o nosso suficiente Salvador. Assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja?